4.4 é um ponto relacionado a abastecimento de água. O interessante é quando a gente fala desse ponto 4.4, existem pontos que falam sobre periodicidades, né? Periodicidades para potabilidade de água e atestado. Ponto super interessante aqui no abastecimento de água fala sobre o 4.4.2. O gelo utilizado em alimentos deve ser fabricado a partir de água potável, mantida em condições higiênico-sanitárias que evite a contaminação. Eu trabalhei em alguns restaurantes, isso é muito comum, que existiam máquina de gelo. O que eu fazia em relação a essa máquina de gelo? Toda vez que havia a higienização dessa máquina de gelo, que eu fazia mensalmente, eu fazia questão de, depois da higienização, lembrando que uma higienização de uma máquina de gelo mensalmente é uma higienização não rotineira. Então, toda vez que havia a limpeza da máquina de gelo, o que eu fazia? Eu chamava um laboratório, uma empresa terceirizada, para fazer a análise microbiológica do gelo e fazer a potabilidade do meu gelo. Mesmo sendo um gelo que eu utilizava para os baldes de cerveja, né? Muito comum as cervejas, aqui em Fortaleza, pelo menos, as cervejas irem em baldes com gelo. Então, aquela máquina de gelo era destinada para o gelo dos baldes. Mesmo assim, eu fazia a potabilidade do gelo para atestar que aquele meu gelo era um gelo feito a partir de água potável. Assim como eu falei, a higienização da máquina de gelo era uma higienização não rotineira e o qual eu colocava na minha planilha de higienização. O que é interessante, se você for uma empresa que adquire gelo de empresa terceirizada, é pedir para essas empresas o atestado microbiológico deles. Essas empresas de gelo, elas fazem frequentemente a análise microbiológica do gelo delas, que é a análise microbiológica do produto delas, e toda vez que você pede essa análise microbiológica do gelo, elas mandam para você por e-mail. Então, uma boa forma de você atestar que o seu gelo é fabricado a partir de água potável é pedir esse atestado microbiológico, esse atestado de potabilidade dessas empresas que estão fornecendo gelo para você. O 4.5 refere-se ao manejo de resíduos. Manejo de resíduos nada mais é do que referente ao lixo, né? Ao lixo e aos coletores de lixo. Como a lei já falou desde o começo, os coletores de lixo, eles têm que ter tampa, né? Tem que ter tampa e essa tampa tem que ser acionada sem o contato manual. A forma mais interessante, como eu já falei, é por pedal. O 4.5.3, olha que interessante, ele fala que os resíduos devem ser frequentemente coletados e estocados em local fechado e isolado da área de preparação e armazenamento de alimentos, de forma a evitar focos de contaminação e atração de vetores e pragas urbanas. Esse ponto meio que se mistura também com alguns pontos do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, PGRS. Então, assim, a gente tem que saber onde esse lixo está sendo armazenado para que ele não seja um foco de contaminação dos alimentos a partir da atração de vetores e pragas urbanas, mas também ele tem que ser adequadamente armazenado para ele também não contaminar o meio ambiente. Aqui em Fortaleza, quando você fala em relação ao lixo, você tem que respeitar as boas práticas e também estar adequado ao seu PGRS, ao seu Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Isso é uma pessoa da área de meio ambiente que vai fazer o PGRS para você. Os resíduos devem ser frequentemente coletados, lembrando que eles têm que ser coletados de forma que não seja não seja um momento de manipulação, não seja coletado no meio do preparo dos alimentos,
que você tire o lixo e aquele lixo seja um foco de contaminação da cozinha, que tenham horários e momentos para retirar o lixo da cozinha. Outra coisa, o lixo tem que ser separado da cozinha, ele tem que estar no local fechado e isolado da área de preparação. Existem algumas cozinhas industriais que, pela quantidade de lixo, elas têm uma lixeira que ela é, além de trancada, né, adequadamente fechada, algumas lixeiras tem uma temperatura controlada para o lixo não ficar soltando aquela água, né, o chorume, porque também é uma forma de contaminação ambiental. E pode atrair, obviamente, pragas urbanas. Então, os resíduos devem ser frequentemente coletados, que não sejam coletados no momento de manipulação dos alimentos para não ser um foco de contaminação. Tem que ser estocado em local fechado, tem que ser distante, local fechado para não atrair pragas urbanas, para não atrair ratos. Tem que ser isolado da área de preparo, quanto mais distante melhor, para não estar no caminho dessas pragas urbanas e para não evitar esse foco, para não ser um motivo de atração de pragas e vetores. Lembrando que todos esses lixeiros dessa área onde o lixo vai ficar, eles têm que ser tampados.